Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Boa noite a todos. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer nessa noite no nosso meio. Amém? Eu quero já começar com tudo. Eu vou pregar hoje sobre cura, que a vontade de Deus é curar. Amém? Quantos creem que a vontade do Senhor é curar? Amém? Se você chegou aqui nessa noite carregando alguma enfermidade no seu corpo, eu quero te falar que você não precisa carregar a sua enfermidade, porque Jesus ele já levou sobre si. Ele não vai levar. Ele não está pensando na possibilidade, ele já fez isso. Amém? E eu creio que, eu quero dizer, eu estava aqui um pouco antes da apresentação da Sara. Eu sinto no meu espírito, o Senhor está querendo já curar. Eu não preciso orar por você, porque não sou eu que curo você, é o Espírito Santo que cura. Eu não preciso acabar de pregar para que você receba a sua cura. Agora você pode começar a cura, o processo de cura, o fluir de cura do Espírito Santo pode começar a se manifestar agora na sua vida, amém? Eu senti o Senhor tocando essa parte do corpo de uma pessoa, da barriga de uma pessoa. Tem alguém sofrendo esse tipo de enfermidade, não sei o que tem causado essa enfermidade. O Senhor já está promovendo cura sobre essa pessoa, amém? Eu vi também o Senhor mexendo, amém? Amém? Tio Mesaque, isso aí. Tio Mesaque estava sentindo? Também sentindo uma pessoa, palpitação no coração. Você está aqui com algum problema cardíaco. O Senhor também está movendo sobre isso, sobre essa enfermidade agora. Então, desde já, eu libero você. Você está liberado para receber a sua cura no nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém por isso? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu não botei esse vídeo no primeiro culto, mas eu vou botar agora, que senão eu não vou botar depois. E essa foi a última experiência de cura que eu vivi lá em Resende antes de vir, ou uma das últimas, eu acho que foi a última, mas que me marcou profundamente. Eu vou explicar para vocês por quê. E em cima disso a gente vai compartilhar uma palavra. Queria que o irmão colocasse esse vídeo. É bem rápido. É da irmã Paula, lá da igreja Manaim de Resende. Amém. Amém. Você pode dar glória a Deus pela Paula?
Amém. Eu queria colocar esse testemunho dessa irmã, por dois motivos. Uma que eu sinto no meu espírito que o Senhor quer curar uma pessoa de problema de audição nesse segundo culto aqui. Eu estava orando, hoje não, durante a semana, eu tive essa impressão muito forte de a pessoa com um zumbido no ouvido, uns 2 ouvidos, uma dor no ouvido direito. Eu vi o Senhor querendo curar alguém de enfermidade no ouvido. Eu senti isso muito forte no meu coração. E a irmã Paula, ela tinha um problema de enfermidade na audição. E ela estava, como você viu, ela estava muito nervosa, né? E ela ocultou alguns detalhes. E é muito interessante porque ela falou que eu orei por ela, mas eu não orei por ela. Como que aconteceu a cura dela? Estava num culto de oração, devia ter umas 10 pessoas. E eu fui orar por ela. Eu cheguei, eu costumo dar as mãos para a pessoa para orar. Eu não sabia que ela tinha um problema de audição. Não sabia disso. Ela também não sabia porque era um problema desde de criança, então ela estava acostumada a ter esse nível, essa qualidade auditiva desde sempre. Então, aquilo era normal para ela. Eu peguei as mãos dela, eu comecei a orar por ela. E eu orei para ela assim: Senhor, derrama mais do Teu Espírito sobre a vida dela. Que seja o Teu Espírito Santo, faça a Tua vontade na vida dela. Sabe aquela oração genérica? Tentando discernir o que o Espírito quer orar. E em segundos, poucos segundos que eu comecei a orar por ela, ela cai no chão. Eu fui criado no contexto do batistão, essa coisa é muito louca. Eu não estava esperando, não empurrei, estava segurando a mão dela, ela caiu. Quando ela caiu, eu senti no meu espírito o Senhor falando comigo: eu estou curando ela de um problema de audição. E quando ela levantou, eu falei assim: Paulo, você tinha algum problema de audição? Aí ela falou, ela não entendia direito. A gente pregava, ela não conseguia entender, ouvir a pregação. Falava 10 palavras, poucas palavras ela conseguia captar, as demais palavras passavam e ela não conseguia absorver. E quando ela levantou, eu não orei por ela. Eu falei assim: olha, o Senhor te curou. Depois eu até conversei com ela, ela falou assim: pastor, foi isso mesmo, que eu estava nervosa, por isso que eu fiz o vídeo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu não tive uma atitude de fé, porque eu não estava orando por cura. Ela não teve uma atitude de fé, porque ela não sabia que precisava de cura. E na soberania de Deus, Ele simplesmente falou assim: eu quero curar, eu vou curar. Entende? E ela foi curada no nome de Jesus. Isso foi muito importante, porque nesse processo de vir para cá, para Campo Grande, de tentar entender, discernir a vontade de Deus na minha vida, essa coisa de ficar orando pelos enfermos, de pregar sobre cura, eu vou ser sincero para você, era uma coisa que eu queria, era um talento que eu meio que eu queria enterrar na minha vida, sabe? Porque nós estamos falando de algo muito polêmico. Quando você vai pregar, ensinar sobre isso, nem todo mundo vai aceitar isso de bom grado. Vai ter muita gente para poder criticar, para questionar. Tem muito charlatão, muito falso profeta usando essa estrutura de cura, entende? Então eu queria meio que fugir disso. Eu não quero estar no meio. Meu sonho era ser batistão. Esse era meu sonho, eu queria ser mais normal, entende? Mas eu fui vendo algumas coisas que o Senhor foi fazendo na minha vida e diante dos meus olhos que não tem como. Não tem como estar passivo diante daquilo que o Senhor está fazendo. E aí chegou esse final de ano, foi passando o ano, eu queria deixar isso um pouco de lado. E o Senhor foi mostrando para mim, porque durante essa pandemia, irmãos, o que eu testemunhei, o que eu vi de milagres que Jesus fez, coisas sobrenaturais que o Senhor fez, irmãos, sabe? Teve um dia que um irmão chegou com uma bota ortopédica, porque ele tinha uma fratura no pé, e me deu uma louca. Eu falei assim: olha,
você vai sair daqui sem essa bota. Eu orei para ele, mandei ele tirar a bota. E ele bateu com o pé. Mas olha a loucura que eu fiz, pastor Léo. Porque se o cara não fosse curado, o pé dele ia ficar pior do que estava. Mas graças a Deus, na quarta-feira ele já estava jogando futebol. Você está entendendo? Então, sabe, eu vi coisas maravilhosas. Né? Eu posso, inúmeros irmãos da igreja em Resende foram curados. Sabe, o pastor Antos teve experiência de cura comigo. Pessoas do louvor, várias pessoas, inúmeras pessoas. Problemas de câncer. Eu vi câncer ser expelido. Eu vi cego ver. Eu vi pessoas com problema de audição surdo ouvir. Sabe? Inúmeros casos, inúmeros relatos. Mas a gente acha que porque você vê o Senhor fazer, isso quer dizer que a sua fé vai ser sempre, né, lá em cima. Mas não. Existe algo chamado batalha da fé. Há uma batalha na nossa fé. E você pode orar por 100 pessoas, 99 ser curado. Uma pessoazinha que não foi curada, você fica, sabe? Você fica assim, poxa, mas o que aconteceu? E quando você está num ministério que você ministra isso diariamente, é ruim você ver os momentos que a coisa não acontece. Teve semanas que todo dia, eu não tô exagerando, existem pessoas aqui que conhecem a minha integridade, sabem quem eu sou desde pequeno, conhecem a mim, sabem que eu não estou mentindo o que eu estou falando, mas, sabe, teve semanas que todo dia eu via milagres acontecer, de segunda a segunda. Chegava numa célula segunda-feira, aconteceu um milagre. Chegava na terça-feira no culto, tinha milagre. Aí quarta-feira eu ia fazer uma casa de paz, eu me chamava para visitar alguém que não era nem crente, era curado. Mas teve momentos também que as coisas não foram como eu planejei. Teve uma situação que foi uma que me marcou muito, de tentar discernir, que foi quando eu fui orar para uma jovem, ela estava grávida e o bebê, ela perdeu o bebê tinha morrido, ia fazer coletagem, e eu fui na casa dela orar por ela, estava marcado ainda de fazer essa coletagem, no dia seguinte. Quando eu fui lá para orar, não sei se você já teve essa experiência, mas existe uma coisa chamada virtude. Lembra quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e de Jesus saiu virtude? Existem alguns momentos que eu sinto a unção do Espírito fluir na minha vida, sabe? Fisicamente mesmo. Eu sinto um poder fluindo, uma virtude. E naquele dia eu estava sentindo muita unção, um poder, um negócio assim, incrível, maravilhoso. E eu estava orando para o bebê ressuscitar. Olha só. E a minha fé foi lá em cima. Esse bebê vai ressuscitar. Esse bebê vai ressuscitar. E aí quando chegou, eu perguntei para ela, o que você está sentindo? Ela falou assim, olha, você está orando para o meu bebê ficar bem, mas está vindo umas línguas na minha mente. E ou seja, quando viu, a menina foi batizada no Espírito Santo. Aí você falou, uau, a menina foi batizada no Espírito Santo, agora que o negócio vai acontecer. Né? Ela foi batizada no Espírito Santo, eu não estava orando por isso. E aí chega no dia seguinte, o que você está esperando? Aquela notícia. Chega no dia seguinte, ela me liga, pastor, o bebê continua morto. Mas ainda não tirou, vai tirar só segunda-feira. Foi de quinta para sexta não tirou. Aí eu falei assim, então é porque é para orar mais. E a minha fé lá em cima, e eu orando. Domingo, aquela fé lá em cima. Chegou na segunda-feira, teve que fazer a coletagem, realmente perdeu o bebê. Hoje, graças a Deus, ela ganhou outro bebê, logo depois ficou grávida e recebeu um bebê. Mas, sabe, aquilo ali me marcou na hora, porque a gente quer ver as coisas. A gente não entende tudo o que acontece. E a gente tem uma mania errada de, sabe, simplificar muitas coisas. Então, se a pessoa não foi curada, é porque ela não teve fé. Você está entendendo?
Mas não é bem assim. Não é sempre assim. Existem vários fatores, vários elementos. E existem várias coisas que vão tentar se colocar como obstáculo para que a gente não venha a crer que o Senhor, Ele quer continuar a curar. E eu quero que você abra a sua Bíblia, Mateus 8. Mateus 8, verso 1. O que acontece? Quando você vai abrindo, eu vou falando aqui. O que acontece? Dentro dessa batalha dentro de mim, como eu falei, eu queria, deixar isso meio de lado. Eu queria enterrar isso na minha vida. Você já teve vontade de enterrar algum talento, alguma coisa que Deus te deu na sua vida? Você nunca teve essa vontade? Ninguém nunca teve vontade de chutar o pau da barraca? Só eu? Eu já tive várias vezes, né? Mas, diante do momento difícil da pressão, tem momento que a gente sente vontade de desistir, parar tudo. E não é que eu estava com vontade de parar tudo, mas eu estava com vontade de parar a respeito desse ministério. Entende? De não dar tanta ênfase assim. Eu vou pregar isso para quê? Para o pessoal ficar me criticando na internet? Para o pessoal falar mal de mim? Não. Eu vou ser um pastor normal. Pregar coisas normais, né? Pregar salvação, acabou, pronto, no final. Só que eu venho para cá, o Espírito Santo ele fala algo para mim. Ele fala assim: Heitor, nesse ano de 2022 eu quero continuar curando. Aquilo que você viu nos últimos anos, eu quero continuar fazendo. Eu quero continuar curando e eu vou curar. Posso contar com você? Eu falei assim: tá bom, Senhor, pode contar comigo. Depois passo algumas semanas, eu tenho uma visão e eu me via pregando essa mensagem que eu vou pregar hoje e as pessoas sendo curadas. E eu até me via pregando em inglês, sabe? Foi muito louco esse dia. Aí daqui a pouco chega um dia e meu sogro, eu estou lá morando na casa do meu sogro, ele deve estar já quase me entregando para Satanás, né? Mas ele está de tarde lá e ele fala assim: Heitor, me dá uma carona. Ele, paciente lá, me dá uma carona, me leva no médico, porque eu não estou conseguindo andar, minha panturrilha aqui está doendo muito, não consigo me mover, e tá difícil de andar. Aí eu falei assim: tá bom, sogro, eu vou te levar, mas deixa eu orar por você. Eu orei por ele, ele foi curado. Amém, sogro? Levanta a mão e fala assim: foi curado 100%? No dia seguinte ele estava caminhando com a minha sogra, né? Então estava 100% já. Aí daqui a pouco teve um dia que eu fui lá na casa que eu estou preparando para morar. O Moisés está aqui de testemunha, né? Está pintando lá na casa. Aí eu chego lá, ele não está. Aí o pessoal falou assim: o Moisés está com problema na enfermidade, na vista, ele não está conseguindo. Está coçando muito o olho, se lacrimejando. Já tinha diagnosticado, né? Já tinha até receita por remédio. Você estava tentando receber um remédio de graça ali do médico, né? Misericórdia. Sai para lá, Satanás. Não foi isso, Moisés? E quando chega no outro dia, ele está lá. Eu oro por ele é instantaneamente curado também. Eu falei: esse negócio está me perseguindo. Eu não quero fazer isso. Eu não quero ficar orando pelos outros, não. Mas, ao mesmo tempo, uma compaixão. E o Senhor falando, promovendo. Chega no culto hoje de 5 horas. Uma irmã que me viu, segunda vez que me viu, ela chega para mim assim, na hora da oferta, antes de eu pregar: o Senhor está mandando te dizer que há um dom de cura sobre a sua vida. Eu falei assim: não tem jeito não, tem que pregar sobre isso. Então eu queria pregar outra coisa, mas eu preciso edificar a igreja com esse fundamento para vocês, amém? Vamos lá. Descendo do monte, grandes multidões o seguiram, eis um leproso. Tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo de sua lepra.
E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote a fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. 3 coisas aqui. Primeiro, aquele leproso que não podia estar diante da multidão, não podia tocar nas pessoas, porque se tocasse alguém, essa outra pessoa ficaria impura, estaria inapta para participar da comunhão com Deus, do culto a Deus. Então, esse leproso, ele ficava à margem da sociedade. E ele chega diante de Jesus, se aproxima de Jesus, ele faz uma pergunta muito simples: Senhor, se o Senhor quiser, porque ele sabia que o Senhor tinha poder para fazer, mas ele fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E de maneira muito clara e enfática, Jesus responde: eu quero. Fica limpo. Acabou. Então a gente sabe que aquele leproso era alguém que Jesus queria curar. Mas eu creio que não apenas aquele leproso, porque isso tem um significado que envolve a estrutura da nossa alma, do nosso coração, de que o Senhor, Ele quer nos limpar da enfermidade, do pecado, amém? O Senhor, Ele quer promover salvação, nos salvar da condenação do inferno. Você crê nisso? Mas aquele homem, ele foi literalmente curado da sua lepra também. Não apenas salvo da condenação, mas livre da sua lepra. E eu creio que, assim como o Senhor queria curar aquele leproso, eu creio que o Senhor, Ele quer curar você nessa noite. É muito interessante porque Jesus ele fala o seguinte: olha, vá aos sacerdotes para poder examinar você e ver que você não tem mais lepra. Para quê? Para testemunhar. Testemunhar ao povo. E o que é testemunhar? Testemunhar fala de nós declararmos, de nós falarmos a respeito das obras de Jesus, daquilo que Jesus fez, daquilo que, de todo o ministério dele, e esse ministério envolve aquilo que ele fez na nossa vida. E aquele leproso foi curado. E é muito interessante que a palavra testemunho, lá em Apocalipse 19, 10, na parte B, a Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, quando nós testemunhamos daquilo que Jesus fez, nós estamos, de uma forma sem saber, liberamos uma palavra profética, nós revelamos aquilo que Ele quer fazer. O Espírito, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, toda vez que manifesta o testemunho de Jesus, revela o coração dele, revela uma palavra profética de algo que ele quer fazer. Então, quando aquele leproso, ele serve de testemunho ao povo diante do que Jesus fez, ele estava falando o seguinte: você vai liberar, através da sua vida, através daquilo que eu fiz, uma palavra profética, vai liberar, vai revelar o que está no meu coração, aquilo que eu quero continuar a fazer na vida das pessoas. Então aquele não foi o último leproso a ser curado, há mais leprosos para ser curado. Aquele não foi o último enfermo a ser curado, há mais enfermos para ser curado no nome de Jesus. E se você carrega alguma enfermidade no seu corpo, eu quero te falar, o Senhor, Ele quer curar. Meus irmãos, nós estamos em um tempo difícil. Esses dias são dias maus. Homens maus têm falado barbaridades nas mídias, liberado, despojado toda sorte de sentimento, de sentimento ruim, de estrutura de medo, provocado ansiedade, provocado toda uma estrutura de tentar controlar as pessoas através do medo. Isso que nós temos vivido, esse espírito do anticristo tentando cada vez mais avançar com os seus planos. A gente vê no YouTube, sabe, a nova ordem mundial, esses senhores do mundo querendo controle, mas eu quero te falar uma coisa: soberano é o Senhor.
Muitos homens maus podem ter tentado fazer muitas coisas. Essa estrutura dessa pandemia do Covid, muitas coisas acontecendo, muitas pessoas doentes, muitas pessoas com medo de adoecer, sabe? E esse espírito maligno, porque é um espírito por detrás disso, porque você não percebeu, mas o mundo ele tem uma mensagem. E as pessoas estão a cada dia comendo dessa mensagem. E a mensagem de Cristo ela vai provocar fé, mas a mensagem do mundo vai produzir dúvida, vai produzir medo, vai produzir angústia, vai produzir ansiedade, vai produzir depressão, vai produzir toda sorte de coisa ruim em você. Então, dentro dessa estrutura difícil que nós estamos vivendo, sabe? Eu quero te falar que esse é o tempo que o Senhor, Ele quer nos ungir. O Senhor me ungiu, o Senhor me levantou nessa noite para te dizer que Ele quer continuar operando. O Senhor, Ele está levantando essa igreja, porque Ele quer falar com você, Ele quer levantar você, Ele quer nos levantar para sermos uma igreja que vai manifestar das maravilhas dEle. Eu creio nisso. Eu creio nisso, eu creio que esse é o propósito de eu estar aqui nessa noite, para te falar isso, para você não se deixar levar pelas notícias. Não estou dizendo que é você negar os fatos, mas é você caminhar no espírito de fé e você se opor a esse espírito do mundo. Se opor a isso. Sabe? Nesse tempo, tanta coisa. Doença é o tema principal. Meu pai falou que viu numa placa de uma igreja, numa parede, estava escrito assim: o sangue de Jesus não vai te livrar do Covid, vacine-se. Vocês já pararam para perceber que crentes, eu não estou falando que você vai fazer o que você quer fazer da sua vida, mas já viu, irmãos, nós estamos num tempo onde crentes em Cristo Jesus, que dão mais crédito ao que a mídia fala, ao que a ciência fala, do que as Escrituras. Eu não estou dizendo que a palavra de Deus é contrária à ciência, até porque vai ter várias vertentes para a ciência, vai ter vários pesquisadores com várias opiniões diferentes. Mas chega alguém e fala alguma coisa e a pessoa morre de medo. Mas é porque está faltando a gente parar de ler mais os jornais e ler a palavra de Deus, para provocar fé no nosso coração. Porque nós estamos diante de perigos, sim. Mas diante de perigos há uma missão para nós. Que o Senhor, Ele quer curar. O Senhor, Ele quer fazer. O Senhor, Ele quer fazer. Eu creio que Ele quer fazer. Eu não tenho muito tempo, parece que é tempo da aceleração realmente. Mas em primeiro lugar, porque eu creio que Jesus ele quer curar nos nossos dias. Primeiro, eu creio que Jesus ele quer curar nos nossos dias, porque quando Jesus cura, isso é um cumprimento das Escrituras. Toda vez que Jesus ele curava alguém, aquilo era para o cumprimento das Escrituras. Então, Jesus curar é cumprir as Escrituras. Lucas 4:17, a Bíblia fala o seguinte: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-lhe ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Jesus foi ungido pelo Espírito.
A unção, ela não é para você ficar só caído no chão. A unção tem um propósito. Há um propósito quando a unção é derramada. E quando a unção do Espírito foi derramada sobre Jesus, foi para cumprir um propósito. E esse propósito é muito claro. O Senhor ungiu Jesus. O Espírito do Senhor estava sobre ele, porque havia ungido para pregar, para libertar, para curar. Esse é o propósito da unção do Senhor sobre a vida de Jesus. E nós precisamos entender que quando o Senhor Jesus ele foi levado assunto aos céus, e ele deixa o Espírito Santo como promessa ali para ungir a igreja, ele deixa esse Espírito para quê? Para a gente ficar entretido, para a gente brincar de ser crente, para a gente fazer disso aqui um clube social. Não, o Espírito, ele desce sobre a igreja, ele batiza a igreja por causa de um propósito. A unção do Espírito Santo foi derramada sobre aquelas 120 pessoas com propósito. Havia um propósito de edificação da igreja. Havia um propósito de construir uma família para Deus. E esse propósito de edificar a igreja, de fazer uma família para Deus, envolve pregar. Envolve pregar a palavra, pregar o evangelho. Amém? Mas envolve curar os cativos, libertar os cativos e curar os enfermos. Esse é o propósito da unção. A igreja foi ungida com isso desde os tempos primórdios, desde o seu começo, do seu início. E você vai ver esse selo. Jesus ele fala para os discípulos: olha, eu tenho para vocês, eu espero que vocês façam obras, as mesmas obras que eu fiz, e obras maiores. Meu irmão, a gente faz tanta coisa na igreja, e às vezes a gente esquece de fazer aquilo que Ele nos chama para fazer. E de uma maneira muito clara, precisamos fazer as mesmas obras que Ele. Precisamos amar com o amor sacrificial de Jesus. Precisamos servir da mesma maneira que Jesus serviu. E precisamos também pregar como Jesus pregou, ensinar o que Jesus ensinou. E precisamos curar como Jesus curou. Essas são as obras que se espera da igreja. As pessoas vêm aflitas, oprimidas lá fora. E elas esperam salvação por parte da igreja. Eu quero te lembrar que você, nós somos membros de um mesmo corpo. E não é um corpo qualquer, somos membros do corpo de Cristo. Nós somos os pés de Cristo aqui nessa terra. E nós fomos chamados para manifestar essas obras, para manifestar esse amor, para manifestar essa graça. Mas o que a gente está fazendo? Está brincando de ser crente. E não tem mais tempo de brincar de ser crente. É tempo de nós manifestarmos as obras dele. A igreja primitiva fez isso. E a expectativa do Senhor para nós é a mesma expectativa que Ele tem. Quando o apóstolo Pedro, ele prega a descida do Espírito Santo e ele vai dar uma explicação para o que havia acontecido, ele vai lá no profeta Joel e fala: olha, isso aqui que está acontecendo é cumprimento daquilo que o profeta Joel disse, que acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Você crê que naquele dia aquela palavra se cumpriu? Você crê? Amém? Mas eu quero te falar, nós ainda vivemos os últimos dias. Aquele derramado Espírito foi para aquele momento, mas eu quero te dizer nessa noite, nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Nós estamos também nos últimos dias. Há um derramado Espírito Santo para nós como igreja. Há algo para ser liberado como nós como igreja. Há um propósito específico. Deus nos chamou para esse tempo, para nós resistirmos, desfazermos as obras do diabo. Deus não te chamou para você ficar parado, reclamando, resmungando. Deus nos chamou para sermos igreja, para manifestarmos as obras dele. Deus te ungiu para você pregar a salvação. E pregar a salvação envolve libertar os cativos e curar os enfermos.
Mateus 8,16, a Bíblia fala: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos que estavam doentes. O que Jesus estava fazendo aqui? Curando. Estava fazendo cura da alma só? Estava curando o quê? Enfermidade física. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Jesus, ele está curando, e quando ele está curando, o autor do Evangelho de Mateus fala assim: olha, ele está curando porque precisava se cumprir aquilo que o profeta Isaías disse, que o ungido de Deus, ele carregaria as nossas enfermidades, ele levaria sobre o seu corpo as nossas doenças. Então, a gente pega esse texto de Isaías: não, isso aqui envolve só, sabe, a dor da alma, envolve só a doença espiritual. Sim, também. Mas aqui está muito claro que, para que se cumprisse a Escritura, houve uma manifestação de cura física. Você compreende o que eu estou dizendo? Você compreende o que eu estou dizendo, amém? Então, toda vez que alguém é curado no nome de Jesus, toda vez que alguém é curado no nome de Jesus, o nome dele é glorificado. E isso é um testemunho daquilo que ele fez lá no passado e que ele está vivo e que ele continua fazendo hoje. Quando nós vemos pessoas sendo curadas no nome de Jesus, nós estamos sendo testemunhas de que Jesus, ele não é uma filosofia apenas, que ele não é uma ideologia, mas que ele é vivo, ele é ressurreto. Ele está aqui entre nós, ele move no meio da igreja ainda. A igreja é viva, não é morta. Sabe, irmãos? E a gente precisa entender. Eu quero te falar o seguinte. A gente pode falar assim: olha, mas isso aí já se cumpriu, não precisa se cumprir de novo. Meu irmão, a gente precisa trazer a palavra para a nossa vida prática. A Bíblia não pode ser mais um livro de historinha. A Bíblia não pode ser mais uma teoria. Muitas pessoas estão morrendo porque tiram a palavra da sua vida prática, que é apenas fazer de Jesus uma ideia. Não, Jesus não morreu na cruz de fato. Aquilo ali é uma ideia. Aqueles pães que não foram multiplicados, aquilo ali era para mostrar que a gente precisa ter uma atitude de generosidade como aquele garotinho e compartilhar o pão, e assim vai se multiplicar. Sabe, o tempo todo homens tentando matar e minar a fé do povo, tentando amputar os membros do corpo de Cristo, diante das funções, dos chamados que o Senhor tem para nós. E eu não sei você, meu irmão, e eu falo isso com muito temor diante de Deus, mas eu faço para você uma pergunta: você está cansado não de apenas orar assim: Senhor, use as mãos dos médicos para curar fulano? A gente tem que orar assim? Tem, mas eu não quero orar apenas assim. Eu creio que chegou a hora da gente falar, de a gente pedir: Senhor, use as minhas mãos para curar também. Efésios capítulo 3 fala do poder que está em nós, que opera em nós, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais diante de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, a questão não é você, não é que você é lindo, maravilhoso, cheiroso. A questão é que há um poder do Espírito que quer se mover através da sua vida. Ele quer operar através da sua vida. Essa é a vontade de Deus.
Eu não sou contra médico, eu não sou contra você tomar remédio, nada disso. Mas eu não quero que você ignore que existe um Deus que continua curando. Eu quero te convidar a você cooperar com Deus. Eu quero te levar a você, sabe, a colocar isso como algo prático na sua vida. Se você vê alguém que nem conhece Jesus lá fora, doente, e você sentir compaixão por aquela pessoa, e através daquela enfermidade você levar uma palavra de salvação, de arrependimento para ela, daquilo servir como um sinal de que, olha, você é amado por Deus. Jesus, Ele ama você. E Jesus, Ele não apenas quer curar a sua enfermidade física, mas Ele quer curar o seu coração. Ele quer salvar você. Deus, Ele está nos chamando para isso. Deus está te chamando, Pai, para você impor as mãos sobre os seus filhos. Deus está te chamando, líder, para você orar sobre as pessoas. Está chamando o patrão, está chamando o colega da faculdade, está chamando você, não sei onde você está, onde você vai estar amanhã, mas Deus está te chamando para você orar por pessoas, para você ser uma manifestação, você ser uma expansão de Deus, do reino de Deus aqui na terra. É isso que Deus está te chamando. E eu te faço uma pergunta. Você crê que Jesus, Ele levou o seu pecado? Se você morresse hoje, você iria para onde? Para o céu? Para o inferno? Para onde que seria? Para o céu, amém? Você crê que você recebeu salvação, o Senhor levou o seu pecado? Ele levou a sua maldição, amém? Você pode dizer, eu te faço um pedido, você pode louvar a Deus, agradecer. Senhor, muito obrigado porque o Senhor levou as minhas maldições. Agradece a Ele. Louve ao Senhor. Dê glórias ao Senhor. Pela salvação na sua vida, que você foi salvo. Você foi redimido do poder de Satanás das trevas, do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Está debaixo da graça de Deus, amém? Você crê nisso? Senhor, louva a Deus, glória a Deus, Senhor. E as suas enfermidades? Você crê que Ele já levou sobre si? Eu sei que é difícil, porque a gente olha e a gente vê a nossa situação. A gente vê a enfermidade na hora. Eu falo assim, e agora? Será que Deus quer me curar? Olha o que estou passando. Olha o meu filho. Mas Ele quer curar no nome de Jesus. Segundo lugar, primeiro, falamos que quando Jesus cura é cumprimento das Escrituras. Segundo lugar, porque Jesus é o nosso Salvador. Lá em Lucas 17, não vou ler com você, no verso 19, fala sobre o leproso. Lembra do leproso? Tinham 10 leprosos. Os 10 foram curados, mas quantos foram agradecer? Um foi agradecer. Esse um que foi agradecer, ele chega para agradecer a Jesus e Jesus fala, olha, vai que a tua fé te salvou. Essa palavra te salvou é a palavra sozo. Quando você vai para o original, no grego, é a palavra sozo. E quando você vai pegar essa palavra sozo, e você vai ver na sua Bíblia, você vai ver 110 vezes essa palavra sendo mencionada no Novo Testamento. Só que a forma como ela é traduzida, não é apenas como salvação. Vai ter momentos das Escrituras que a palavra sozo é traduzida como salvação, como esse caso que nós lemos. Mas vai haver momentos que a palavra sozo é traduzido como cura, como libertação. No caso da mulher do fluxo de sangue, que ela fala assim, olha, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Quando você vai lá para o original, a palavra é sozo. Você crê que esse leproso foi salvo? Amém? A mesma palavra para curar é a mesma palavra para salvar. O Senhor, meu irmão, Ele tem uma obra linda de salvação na sua vida. Você já foi salvo do inferno, amém? Mas você, como em Filipenses diz, que há um processo de transformação, a sua salvação precisa ser desenvolvida. Você não pode ser o mesmo crente que você era há 2 anos atrás.
Você está no processo de transformação. O seu caráter precisa ser tratado diante do Senhor. Você tem que crescer em maturidade no Senhor. Porque isso é um processo de salvação na sua vida. E nós, como diz Paulo aos Romanos, há uma esperança da salvação. Porque esse corpo aqui ainda está corrupto. Ainda está sujeito a enfermidades. Mas nós temos a esperança que receberemos um corpo glorificado. E a salvação vai se manifestar de maneira completa. Então, o Senhor ele trabalha no presente, no passado, no futuro. A salvação, ela ocorre no espírito, na alma e no corpo também. Então, se o Senhor salvou o seu espírito, Ele está no processo também de manifestar o tempo todo salvação sobre o seu corpo e sobre a sua alma. Você tem dificuldade para crer, por exemplo, que Deus ele quer curar uma pessoa de ansiedade? Você acha que é a vontade de Deus que você viva ansioso? Você crê nisso? A vontade de Deus é que aquele irmão fique a vida toda ansioso. Essa não é a vontade de Deus. Você acha que a vontade de Deus é que uma pessoa esteja debaixo de uma depressão? Você acha que essa é a vontade de Deus? Você ora assim, Senhor, se for da tua vontade, cura essa pessoa da depressão. Você já orou assim quando tinha alguém com depressão? A gente não faz isso. Você duvida se a vontade de Deus libertar uma pessoa que chega aqui terrivelmente endemoniada? O cara chega com a camisa do Flamengo, aquela coisa toda, começa a manifestar, bota fogo sem aí cai, entendeu, né? Acho que sem cai. Você entende? Você não tem dúvida, você não tem a sua fé na balada para crer que o Senhor quer libertar essas pessoas. É verdade ou não é? Mas você já parou para pensar? Não estou dizendo que são todas as enfermidades, mas muitas enfermidades são causadas por causa de operações de espíritos malignos. Existem pessoas que estão com uma doença por causa de um espírito maligno. Não é todo mundo, mas tem gente assim. Tem gente que está doente porque não cuidou bem da saúde. Não é verdade? Agora, existe uma porcentagem de muita gente que está doente fisicamente. Por quê? Porque está ansioso, porque está estressado. O coração está batendo forte porque você não consegue descansar no Senhor. Você se gerou um câncer no seu corpo porque você não conseguiu liberar perdão sobre uma pessoa e aquilo desenvolveu uma doença em você. Estamos falando de doenças psicossomáticas. E que às vezes a pessoa ser curada nas emoções, ela recebe uma estrutura para poder ser curada no seu corpo físico. Então, se nós cremos que o Senhor ele quer libertar os cativos, se nós cremos que o Senhor quer sarar as emoções das pessoas, porque nós temos que ter dificuldade em crer que o Senhor quer curar as enfermidades físicas? O Senhor ele quer fazer. O Senhor ele quer fazer. Por último lugar, então nós falamos que eu creio que o Senhor quer curar porque é cumprimento das Escrituras. Eu creio que o Senhor quer curar porque Ele é o nosso Salvador. Mas em terceiro lugar, eu creio que o Senhor Ele quer curar porque é uma ordenança. Não um favor, é uma ordenança do próprio Cristo. Qual a expectativa que Deus ele tem para nós como igreja? Você já parou para perceber que Jesus ele pede para a gente fazer coisas que a gente não é capaz de fazer? E a gente vem com a desculpa assim, mas eu não sei falar bem. Moisés, vai lá Moisés, fala ao povo, mas Senhor, eu não sei falar bem. Chega para Pedro, Pedro, você vai ser pescador de homens, depois de uma pesca fracassada de peixe. Se o cara não estava nem conseguindo pescar peixe, vai pescar homem. Deus chama aqueles que não são, Deus chama os fracos, Deus chama as coisas loucas desse mundo para fazer o que você não pode fazer. Porque se você pudesse fazer,
a glória seria sua. E a questão não é que você faz, a questão é que Ele faz. É Ele que está fazendo, é Ele que vai operar, é Ele que vai operar no meio da igreja. Eu vi um testemunho de um irmão, ele tinha problema com bebida, gostava de uma birita. E aí ele estava para ir para uma viagem missionária. E ele queria ir nessa viagem porque ele via lá muitos milagres acontecendo. E ele queria orar para as pessoas serem curadas. Ele queria ver pessoas sendo curadas. E é muito interessante, porque ele chega lá e ele fala assim: Senhor, eu nunca orei por ninguém doente. Então, manda alguém com uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de barriga, uma coisa fraca, sabe? Não manda caso difícil para mim, não. E aí ele chega, e quando ele vê, ele fez a viagem, perdeu o voo, chegou em cima da hora, morrendo de sono. E quando ele chega, já chegou na hora lá de orar pelas pessoas, e ele tinha que ir lá orar pelas pessoas. Quando ele vai orar pelas pessoas, foi muito engraçado. Isso é um caso real, não é uma historinha não é ilustração não, foi algo que aconteceu. Ele chega para orar e aí parece um cara na cadeira de rodas. Imagina, primeira vez que você vai orar para uma pessoa ser curada, parece um cara na cadeira de rodas. Aí eu falei assim: Senhor, manda uma coisa mais fácil. Ele chegou, não tinha jeito, foi orar pelo cara da cadeira de rodas. E ele foi lá, impôs as mãos sobre aquele homem. Senhor, no nome de Jesus, cura esse homem, no nome de Jesus. E você sabe o que aconteceu? Nada. E ele ficou frustrado com aquilo. E ele falou assim: mas eu não posso parar de orar assim, porque se eu parar de orar, eu não vou demonstrar compaixão para ele. Então eu vou ficar aqui mais um tempinho orando, sabe? Só para poder falar assim: poxa, eu tentei. Não deu certo, mas eu tentei. E aí ele foi atrás do cara da cadeira de rodas, começou a orar por ele. E orando, fazendo um carinho ali no ombro do cara, orando. Só que ele estava com sono da viagem que ele fez. E o que aconteceu? Ele começou a dormir. O cara começou a dormir. E quando ele estava quase roncando, o cara vai e levanta da cadeira de roda. E abraça ele. E aquela alegria toda. E o cara tinha levado um tiro, o cara era policial, tinha levado um tiro. Tinha acertado a coluna, e o médico falou assim: você nunca mais vai andar. E aquele homem estava andando com uma oração de um bêbado dormindo. Então ele não estava bêbado naquela hora. Mas por que eu estou falando isso? Porque a questão não é você, não é o quanto que você é lindo e maravilhoso, mas é quem Ele é em nós. É o poder dEle operando em nós. Mateus 10:8, Jesus fala: curai os enfermos. É uma ordem. Ele fala para os 70 depois: curai os enfermos. É uma ordem de Jesus para a igreja, para os discípulos. Você é discípulo de Jesus? Quem é que é discípulo de Jesus? Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus te chamou para fazer discípulos? Você crê que o Senhor tem nos chamado para pregar o Evangelho, para que a igreja seja um canal para trazer essa mensagem do reino para todas as nações? Você crê nisso? Você crê nisso? De coração, fala: eu creio, Senhor. Você crê, amém. Então, se você crê em Mateus 28, você precisa crer em Marcos capítulo 16, que está no mesmo contexto. Jesus fala: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E ele diz: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Aqueles que creem, quais sinais que vão acompanhar? Em meu nome, vai expulsar demônios, mas também, no final, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É tempo da gente dar um passo de fé, uma atitude de fé mesmo, sabe, irmãos? Eu não vou deixar o medo me dominar. Eu sei dos riscos. Eu não estou negando que existe
uma pandemia que existe, o Covid, mas eu me lembro de uma das curas que aconteceu lá em Resende. Todo mundo morrendo de medo por causa do Covid. E uma pessoa, uma mãe de um irmão lá da igreja, estava no leito, estava na cama, muito mal por causa do Covid. E aí o irmão lá da igreja falou assim: pastor, você vai lá orar pela minha mãe? Eu vou. Eu fui lá, meu irmão. E eu cheguei lá, e eu confesso para vocês, vou confessar um pecado, né? Pastor Léo não me exclua. Mas eu cheguei lá, sem máscara. Fui orar para uma pessoa de Covid, estava sem máscara. E a irmã falou, a mulher falou assim: vem cá, você está sem máscara? Você sabe que eu estou doente? Aí eu falei assim: tudo bem, eu te faço uma pergunta. O seu medo te livrou do Covid? Ela falou assim: não. Eu falei: se tiver que pegar, mas eu vou orar por você. Ela estava na cama, estava deitada na cama dela. Eu orei por ela, ela levantou. Quando eu fui embora, ela estava no sofá com o marido, conversando, tudo bem. Ela foi curada, Covid. Então, para quem lá escreveu essa frase que meu pai falou, o sangue de Jesus cura o Covid sim também. Não há nada que esteja acima do nome de Jesus. Tudo vai ter que se dobrar ao nome de Jesus. Pandemia tem que se dobrar ao nome de Jesus. Enfermidade tem que se dobrar ao nome de Jesus. Toda casta de espíritos malignos tem que se dobrar ao nome de Jesus. E eu e você também nos dobraremos ao nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Aleluia, aleluia.